todos fossem irmãos, e como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pelas golas do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém. Deus nos dá as suas bênçãos, Deus cuida de nós a cada dia. Vamos orar? Pai eterno, obrigado, Deus, por este dia, por este momento tão precioso, que nós podemos nos reunir à Tua casa para um culto de ceia, para louvar, para adorar o Seu nome, Senhor. Muito obrigado pelo cuidado. Cuida de cada um, é o que nós precisamos, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos todos entoar o número 4, culto à Trindade. Senhor Deus, o Senhor se encontra aqui conosco. Essa é uma certeza que nós temos. Pela Tua graça, pelo amor que o Senhor tem, tendo dado o Seu Filho Jesus para perdão dos nossos pecados, para a reconciliação, ó Pai, muito obrigado. Neste momento precioso, neste templo, neste momento de culto, ó Pai, que nós fazemos ao Senhor com gratidão, com coração sincero, ó Pai. Que seja assim o nosso desejo, ó Pai, que seja assim o nosso dia a dia, o nosso caminhar, ó Pai, de coração sincero, nos entregando ao Senhor, confiando na Sua provisão, no Seu cuidado, ó Pai. Que possamos, neste momento de ceia, nesse dia de ceia, ó Pai, colocarmos nosso coração diante do Senhor, pedir perdão, ó Pai, revendo a nossa vida, para que possamos, neste momento, estarmos todos unidos com Cristo, celebrando este momento, ó Pai, tão precioso. Pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus, a todos que estão conosco, quer os que estão presentes aqui, quer aqueles que nos acompanham pela internet, Deus possa estar também falando ao seu coração. Nossa palavra de acolhimento,
aos queridos visitantes, sois bem-vindos em nosso meio. Gostaríamos de reconhecer se há entre nós alguém que está aqui pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui, por favor, fique em pé, você vai receber uma singela lembrança da sua visita. O pastor Edmilson está trazendo um convidado hoje, né, pastor? Estou sabendo, Deus abençoe o seu visitante, também um casal aqui. O diácono Fernandes está chegando ali, uma jovem lá atrás, mais um outro casal. Bom recebermos os irmãos aqui em nosso meio. Sejam muito bem-vindos. Fernando, aqui na frente, por favor. Muito obrigado. Deus possa abençoá-los. Dentro deste saquinho de lixo para carro, tem algumas informações da nossa igreja, uma fichinha, se você puder respondê-la, e ali especialmente declinar aquilo que é a sua necessidade, queremos ajudá-lo. Queremos caminhar juntos com você. Os irmãos estão recebendo hoje o desafio missionário do mês de agosto. Desta feita ele veio desacompanhado da agenda de oração, mas fique tranquilo, domingo que vem ela vem encartada no boletim. Não houve tempo para terminar a agenda pela falta de informações dos missionários, mas domingo que vem você vai recebê-la. Como eu disse nos cultos da manhã, não deixe de orar pelos missionários pela falta da agenda. Pode usar a antiga e pode sempre colocar diante de Deus, até de maneira genérica, o trabalho e a vida dos nossos missionários. Esse desafio missionário de agosto já traz bastante relatos sobre a viagem e o trabalho realizado pelo Grupo Oxigênio, lá na Sibéria, na Espanha e também em Moçambique. Hoje a delegação está chegando agora à noite, está confirmado, reverendo Orlando? Chega agora à noite. O reverendo Orlando não vê a hora da chegada desse grupo, porque a sua esposa está com esse grupo, né? E ele está preocupadíssimo como é que ela vai ver a casa a hora que chegar, se está em ordem, se está tudo, né? A Gabriela ajudou bastante o pastor a manter a casa em ordem. Graças a Deus pelo trabalho realizado. Leia com atenção esta reportagem. E chamar a sua atenção para as informações do boletim. Amanhã o Conselho da Igreja tem a sua reunião ordinária às 19h30, a Junta Diaconal na terça-feira, também 19h30, só que o Conselho é aqui na sala de reuniões e a Junta na casa do Diácono Ivair Júnior. A SAF, a reunião plenária na terça-feira e a comemoração do 99º aniversário da SAF no sábado, dia 10, sábado que vem, às 15 horas, com um chá da amiga. Não tem só chá, tem café, tem suco, tem outras coisas. Tem que tomar chá, pode vir que tem outras coisas. Chá é só um modo de referir-se ao evento. E no dia 18, já que estamos falando de comida, o almoço da ACP. Esta é uma igreja que ela não pratica glutonaria, mas a gente come bem. Mas você precisa comprar o seu ingresso a R$20 no dia 18 de agosto, em benefício da Associação Comunitária, que realiza o trabalho de manutenção das nossas instituições sociais, normalmente aquelas ligadas às crianças, mas também, por extensão, aos nossos idosos também. Nós vamos adorar a Deus com os cânticos espirituais. Eu convido a equipe para assumir daqui esse momento do nosso culto. Eu estou esquecendo de dar um aviso importante. Podem se instalando aí. Justamente o pastor Edmilson, da Igreja Presbiteriana Renovada, está conosco, nos apresentando aqui o projeto Elo Vida, Associação Beneficente de Assistência Social. E se ele trouxe outros folders, pode deixar à disposição dos irmãos para também nos associarmos. O Ministério do Pastor Edmilson também é parceiro do nosso Amor que Comove, esse Ministério de Assistência às pessoas que estão em situação de risco, que estão desabrigadas, e em parceria nós vamos minorando o sofrimento de tantos que estão por aí. Louvor. Boa noite. Vamos ficar de pé? A gente leu no início do culto que é bom a gente estar unido, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, como se nós fôssemos irmãos. E a música que a gente vai cantar agora diz bem isso, que é muito bom a gente estar aqui na casa de Deus e que esse tempo agora que Deus reservou para nós de culto serve para isso, para a gente estar em comunhão e praticar isso que aquele salmo nos diz, de vivermos unidos como irmãos. Então eu queria te convidar para, enquanto a gente canta essa música, sair do seu lugar, cumprimentar quem está perto, quem está longe de você, dar um abraço, dar uma palavra de bênção para que a gente possa praticar isso que a gente leu no início do nosso culto. Vamos cantar?
certo nisso. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos erguer a nossa voz agora ao Senhor com esse louvor e que a gente possa encher toda a terra e todo o céu. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra
A gente acabou de cantar que a gente quer encher toda a terra e todo o céu com os nossos louvores. E a gente, como igreja, tem feito isso. Grupos têm saído daqui para levar a palavra para outros lugares, mas a gente não tem que se contentar com isso. Tem muito mais para ser feito e começa com a gente, começa com os nossos lares. Essa música que a gente cantou agora começa falando isso, que os nossos lares sejam cheios da presença do Senhor e que isso se espalhe por toda a terra. Então eu queria te convidar a cantar começando em nós, para que a gente, como povo de Deus, possa aclamar a Ele, que a gente possa distribuir isso por onde a gente for. E eu queria te convidar a colocar o seu coração diante de Deus com essa música, para que a gente possa realmente aclamar esse Deus que é poderoso, que é o Rei dos Reis. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Feitos, firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade.
Enquanto a Jéssica vai se preparar para dar um recado especial, eu aviso que os jovens e os adolescentes da igreja terão um acampamento dia 6, 7 e 8 de setembro. Nós estávamos na expectativa há muito tempo de ter esse acampamento e houve essa grande oportunidade. Ocorrerá nas veredas das Araucárias, um lugar próximo daqui e um dos melhores lugares, com instalações novas, um lugar grande, com futebol de sabão incluso, com uma piscina que eles acabaram de construir fechada, tanto para crianças, adolescentes, quanto também adultos, o espaço. E será um bom momento de comunhão. Temos trabalhado isso com os jovens e também com os adolescentes, o relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento com a família. Então, eu creio que será um bom momento de estarmos juntos. E eu vou destacar a presença do pastor Santareno Miranda. Já fiz isso pela manhã. Esse pastor é um pastor de Angola, e ele hoje na cidade é professor da FAI, do Colégio Bom Jesus, e esse pastor ele tem uma história de vida muito significante para ensinar muitas coisas aos nossos jovens e adolescentes. Ele já esteve nas milícias lá de Angola, foi treinado pelo exército, mas de repente, em um milagre de Deus, ele foi salvo de uma mina terrestre, e ele entregou a vida para Cristo e veio para o Brasil apenas com $100 no bolso. E assim começou a vida do pastor Santareno, hoje casado, com 2 filhos, e uma história de vida muito bonita. A gente espera que o adolescente, o jovem da nossa igreja, possa participar. A diária está com tudo incluso, R$ 75 até o dia 18 e R$ 75 no dia 6 ou dia 7 durante o acampamento. Então, pequena parcela para tantos benefícios aí que os nossos jovens e adolescentes terão nesse acampamento, nesse feriado de 7 de setembro. A Jéssica? Boa noite, igreja. Tudo bem? Igor, temos um vídeo aí? Para quem não sabe, pessoal, Canelada é o time de futebol oficial da igreja. Nós estamos participando da Liga Presbiteriana de Futsal. Até agora o time masculino está invicto e o feminino vem de uma vitória, então nós estamos muito bem no campeonato. Eu queria estar convidando todo mundo para estar presente esse final de semana, porque a gente está nas rodadas finais da Liga, onde agora vai começar o mata-mata, então nós queremos o apoio da torcida da igreja para que nosso time possa ir para frente, a gente possa talvez ser vitorioso nesse campeonato. A gente queria o apoio de vocês e que todos estivessem presentes. Então, vocês estão muito, muito convidados. O jogo vai ser esse sábado, o masculino acredito que 11 horas e o feminino a 1 hora da tarde. Eu queria dizer que vocês estão muito convidados para que a gente possa estar chegando em peso lá e vamos honrar a Deus e vamos ser vitoriosos desse campeonato. Os jogos acontecem no Boqueirão, no SESC Senat. O Canelada tem o próprio Facebook, então se vocês procurarem lá no Facebook Canelada, vocês vão encontrar a gente. E eu queria desafiar a igreja porque o próximo jogo feminino é contra a Igreja Presbiteriana do Tarumã. E até agora eles estão invictos em torcida, estão levando 50 pessoas e a gente quer ajudar a competir levando a central em peso para estar jogando e torcendo. Então a gente agradece a oportunidade e nos vemos lá no sábado ganhando. Tá bom, gente? Obrigada. Antes de prosseguir com a liturgia, uma notícia que nos preocupa muito. Tem um jovem da nossa igreja chamado Cleverson Pontes. Ele sempre esteve ajudando a Luciana, missionária, no trabalho infantil. Alguns meses não está conosco por outros motivos, mas ele colocou no Facebook dele, na internet está circulando, a irmã dele está desaparecida aqui na cidade de Curitiba. Então nós sentimos o dever de compartilhar. Se você vê esse rosto, esta jovem ela tem que tomar medicação diária, tem alguns problemas psiquiátricos, e ela necessita, então, com urgência,
da ajuda, né? Tanto da igreja quanto da família, e já tiveram informação de que ela esteve circulando pelo Boqueirão, mas tenho certeza que cada um de nós, no nosso coração, também em oração, poderá lembrar desse rosto e tentar ajudar. Qualquer informação, ligue na secretaria que chega até a nossa pessoa e a gente passa para o Cleverson. Dando continuidade à nossa liturgia, no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, a palavra do Senhor diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com os teus bens. Deus tem sido fiel para conosco todos os dias. Quando nós necessitamos, quando nossas famílias passam alguma necessidade, nós sempre colocamos diante do Senhor tudo aquilo que Ele já fez por nós, e a nossa esperança, a nossa fé está depositada no Senhor. Por isso é uma honra, é um privilégio poder devolver a Deus tudo aquilo que Ele nos tem dado. Por isso, neste momento em que cantaremos o hino 225, dedicação pessoal, a gente, aqueles que vieram preparados, possa fazer esta oferta e entrega dos dízimos. E na última estrofe as crianças possam vir à frente, que a missionária Helenice estará hoje no comando deste culto para as crianças. Vamos entoar o hino 225. Crianças, Pai, dependemos apenas do Senhor. Em todos os momentos de fraqueza, Pai, nós buscamos a Tua presença e o Senhor sempre está lá, fiel, Pai. Por isso que esses dízimos, essas ofertas, Pai, elas possam ser multiplicadas pelo Senhor, para agir em toda a igreja, todos os ministérios, para a Tua obra, Pai. Também abençoe o culto dessas crianças, que elas cresçam no temor do Senhor, que elas conheçam a Tua palavra e nunca se desviem do Seu caminho, Pai. Em nome de Jesus que agradecemos por tudo. Amém. Essa semana que nós estamos adentrando é para mim uma semana de lembrança muito especial. Há 4 anos atrás, no Rio de Janeiro, o reverendo Juarez estava me convidando para vir participar da equipe. Não sei onde é que ele estava com a cabeça, né? Mas é para mim uma memória muito gostosa. E a minha primeira mensagem na Igreja Presbiteriana de Curitiba é que eu quero compartilhar com vocês nessa noite novamente. Mateus capítulo 1, versos de 1 a 17. Eu quero fazer a leitura dessa passagem
Eu quero que você compartilhe nos versículos pares. Eu lerei os versículos ímpares e gostaria que você lesse os versículos pares. Isso foi no mês de agosto para setembro de 2009. Eu queria compartilhar com vocês nesse momento. É outro público, é outro horário, é outro tudo. E diz assim a palavra, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, se chama o Cristo. Juntos, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, E desde o exílio da Babilônia, até Cristo, 14. Senhor, a tua palavra é a verdade, e aprove ao Senhor, ó Deus, no passado, inspirar o teu servo Mateus, para que, ó Deus, fizesse a abertura do seu evangelho, registrando, ó Deus, esta passagem que nós acabamos de ler. Seja servido também nessa hora, ó Deus, iluminar as nossas mentes na compreensão da tua palavra. O mesmo Espírito que no passado atuou de maneira sobrenatural, ó Deus, na inspiração, ó Deus, do texto, atue nas nossas mentes e corações, na iluminação do mesmo, no sentido de podermos crescer, podemos, ó Deus, fortalecer a nossa fé, sermos inspirados no temor do Senhor e te servirmos cada vez mais. Nós te pedimos isso nessa hora, em nome de Jesus. Amém. A família tem sido o âmago, o cerne, o alicerce da sociedade desde o início dos tempos. Família foi esse o projeto de Deus que continua inalterado até o dia de hoje. Qualquer que seja a entidade social, quer seja uma nação, quer seja uma associação, quer seja uma comunidade ou a própria igreja, tem por base o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos. Esta é a razão do ataque satânico, diabólico contra a instituição da família. O inimigo sabe que se ele conseguir destruir, anarquizar, conseguir arrebentar com a família, a estrutura toda, tanto da sociedade também como a da igreja, estará ameaçada, estará fragilizada, ruirá, desmoronará, fragmentar-se-á e muitas vezes poderá até mesmo vir abaixo. Isso porque famílias separadas, divididas, fragmentadas, destroçadas, formam igrejas fracas, tímidas e acéfalas, formam também uma sociedade corrupta, libertina, desestruturada, sem esperança de vida. Sabedor disso, o inimigo transforma a vida em uma luta pela própria sobrevivência, uma guerra onde os valores, por mais absolutos que sejam, estão sendo relativizados, estão sendo colocados sob suspeição, e onde a família, os relacionamentos intrapessoais, marido e mulher, pais e filhos, a família tem sido relegada a planos terceiros. Não são poucos os dramas familiares. Mesmo entre o povo de Deus podemos notar a agonia de muitos lares que anseiam
desesperadamente por redenção, restauração, santidade, relacionamentos que estão turbulentos, tumultuados, afetados por problemas de diversas áreas. O quadro familiar não é dos mais inspirativos. Vidas traumatizadas, corações embebedados pela amargura, traições e trocas descartáveis, tristezas e ressentimentos, filhos deformados na sua personalidade. O que no início talvez tudo começou com uma festa de casamento, tornou-se muitas vezes em um ringue de luta ou em cenário de horror, onde pais às vezes matam até os seus filhos e filhos fazem o mesmo com os seus pais. A família precisa de buscar a sua redenção no mundo que nós vivemos. O texto que nós lemos nessa noite, no Evangelho de Mateus, fala para a gente sobre família. Aqui temos diante dos nossos olhos não outra coisa senão a família de Jesus. Pais, avós, bisavós, antecessores de Jesus, na longa genealogia que no Evangelho de Mateus tem o seu início, tem o seu princípio com Abraão, diferentemente do que vemos no Evangelho de Lucas, aonde a genealogia de Jesus vai até Adão. Mateus registra a partir de Abraão, porque Mateus escreve voltado para judeus. O foco de Mateus era comprovar para os judeus que o Messias havia chegado como cumprimento das Escrituras. E ele parte de Abraão, porque para Abraão Deus faz uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali tem a gênese, o início, o começo, um povo, uma nação marcada pelo conhecimento e pelo temor do Senhor. Então Mateus, quando começa a narrar o seu evangelho, ele parte do princípio desta genealogia, da promessa de Deus, da herança de Deus, do favor de Deus comunicado a Abraão. Anos se passaram, a história teve o seu segmento, mas as promessas de Deus continuam firmes para todo sempre. O Antigo Testamento tem um início mostrando para a gente a respeito da criação. Deus cria os céus, Deus cria a terra, Deus cria os animais, Deus cria árvores, Deus faz cachoeiras, e Deus também faz um casal. Só que a história da criação é maculada pela entrada do pecado. O pecado que entra na raça, que destrói relacionamentos. O irmão mata outro irmão, Caim mata Abel, Lameque constrói também situações da mesma direção. E a história começa a ser narrada de maneira atroz, até mesmo dentro dos relacionamentos familiares. Quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, é sugestivo o fato de que a primeira referência que o Novo Testamento, conforme você tem nas mãos, como eu tenho, traz para a gente a narração de uma família. Deus não abriu mão da família. Família foi o projeto de Deus no passado, família é o projeto de Deus no presente. Família foi o projeto de Deus na encarnação de Cristo, o Deus no meio da história. Deus poderia trazer seu filho de maneiras as mais diversificadas. Deus o trouxe através de uma família, José, Maria e Jesus. Por isso, quando nós olhamos para a palavra de Deus nessa noite, esse texto é muito mais sugestivo do que propriamente para escolher nome para filho. Esse texto fala para a gente de lições muito preciosas sobre a família de Jesus. Eu quero destacar 3 com você nessa manhã. A primeira delas, a família de Jesus é uma família marcada pela misericórdia de Deus. Você pode repetir o que está no telão? Vamos lá? A família de Jesus foi marcada pela... Isso, o texto começa para a gente no verso de número 2, dizendo: Abraão gerou a Isaque. Assim começa a Gênesis dessa família. Narrativa diz para a gente de Abraão para Isaque, mas Abraão não podia ter filhos com a sua esposa Sara. A história traz para a gente a elucidação do fato de que o tempo foi passando, a promessa de Deus veio para Abraão, mas o tempo correu, 15, 16 anos se passaram e Abraão não tinha filhos. O
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de uma numerosa nação, tendo o corpo já amortecido. O fato que a Bíblia nos apresenta é que, se não fosse, preste atenção nisso, se não fosse a misericórdia de Deus, esta família não existiria, não subsistiria e não atravessaria os vendavais pelas quais ela passou. A família de Jesus foi uma família marcada, do seu princípio ao seu final, pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, em sua infinita graça, concedeu ao casal a bênção da fertilidade, apesar da condição precária do corpo. Deus também, na sua misericórdia, queridos, assiste os nossos lares. O Salmo de número 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem cuida do lar, quem forma o lar, quem abençoa o lar, quem sustenta o lar, quem cria horizontes no meio das tempestades para a relação conjugal, afetiva, amorosa, é Deus, através da sua misericórdia. Às vezes a gente fica imaginando que esse negócio de misericórdia de Deus é para seres ancestrais, semiminerais, quase angelicais, que viveram lá atrás, e não é. Misericórdia de Deus, meu querido, é para a sua vida hoje, é para a minha vida já. Quero contar para você uma história interessante da minha família. Quando meu pai casou-se com minha mãe, eles dizem para a gente que o plano deles era ter 3 filhos. 3 filhos. E meu pai, se possível, queria ter 3 meninas. Era o sonho de papai ter filhas. E depois de 2 anos de casado, então, dentro do planejamento familiar, veio a primeira gravidez na década de 60, aqueles ultrassons que não dava nada com nada, né? E aí a mãe fez um enxoval, sonho de papai, né? Aquela primeira menina abrir, né, com chave de ouro, então fizeram um enxoval cor-de-rosa, e aí nasce esse que vos fala, né? Dizem que daí veio o fato de eu ser São Paulino, né? Mas vamos seguir para frente, tá? Ainda bem que naqueles dias as fotos eram em branco e preto, não dá para mostrar o enxoval cor-de-rosa. Mas 2 anos depois veio a segunda gravidez e meu pai falou: não dá para errar 2 vezes, né? Já começamos com o menino, recebeu o nome do pai, agora então nós vamos com 2 meninas. Depois de 2 anos veio então o Roberto. A mamãe falou: tem só mais uma tentativa. Mais 2 anos. Então veio a terceira gravidez e aquela expectativa da família, vai fechar com o bibelô do papai, chave de ouro, sonho do papai, e então veio Fernando. Mas as coisas em casa estavam bem, financeiramente, e mamãe falou assim: dá para a gente ir mais uma, né? Quem sabe, de fato, vem, né? E aí então, com essa providência veio Gustavo. E aí mamãe falou: chega, nós vamos tentar 11 vezes, vai montar um time de futebol e não vai vir mulher nessa jogada. E papai estava desiludido, 4 homens dentro de casa, 4, não tem jeito. E ele estava todo entristecido porque o sonho dele, ter uma filha, não aconteceu. E aí eu estava com 17 anos, me preparando para alguns vestibulares e coisa e tal, e meu irmão mais novo estava com 10 e minha mãe descobriu, nos exames que ela foi fazer de rotina, que ela estava grávida. E aí, 41 para 42 anos, ela disse: ixi, essa altura do campeonato, gravidez de risco, problema, se vier com saúde já vai ser bom tamanho. E papai já falou: pode escolher nome de homem. A condição econômica não estava boa já nessa época. E aí, então, veio uma menina, a Ana Cláudia, que foi sonhada, desejada, desde o primeiro dia do casamento, mas que pelos sonhos humanos não viria, mas que pelos projetos de Deus, num caminho onde as coisas não mais estavam dentro das expectativas, as coisas acontecem. E Deus faz a realização do sonho de um coração para a realidade de uma família.
A minha família foi marcada também pela misericórdia de Deus. E a sua também. Aquilo que sustenta, que fortalece, que nos leva à frente, não é outra coisa senão a misericórdia de Deus. Começa com Abraão e se estende em toda a lista de Mateus, revelando a misericórdia de Deus. Mas há uma segunda lição nesse texto, vamos seguir para frente. O texto continua dizendo para a gente que a família de Jesus não foi apenas uma família que foi marcada pela misericórdia de Deus. A família de Jesus conheceu o vale da sombra e da morte. Vamos repetir o que está na tela, vamos lá? A família de Jesus é importante dizermos isso, para reafirmarmos para determinados seres super espirituais que andam gravitando numa espiritualidade anacoreta, de que a família de Jesus conheceu os dramas da humanidade, a crise hedionda de toda a humanidade, como a minha e a tua família conhece. A família de Jesus não é uma família super especial, paralela a todas as realidades das famílias humanas na história. A família de Jesus soube conviver, absorver, encarar, sentir, sofrer, chorar todos os dramas que as nossas famílias hoje em dia, odiernamente, também vivem. Veja lá na sua Bíblia, versículo de número 3. Judá gerou de Tamar a Pérez. Que coisa linda, um homem casado com uma mulher tem um filho. Desculpa, não era casamento. Judá não era casado com Tamar, Judá era sogro de Tamar. Judá era sogro de Tamar. Tamar casou-se com o filho mais velho de Judá. Este morreu. A tradição dizia que tinha que casar com o segundo, ela casou com o segundo. Esse morreu. Ô mulher para matar homem, né? Veio então o terceiro, que era muito novinho. O tempo passou e Judá esqueceu da sua responsabilidade de trazer o menino para se casar e prover descendência para o seu irmão. Então Tamar se veste de prostituta, se disfarça, espera o seu sogro numa passagem da vida, e ele, sem perceber, envolve-se com aquela mulher, e deste relacionamento surge uma criança que está na genealogia de Jesus, que faz parte da família de Jesus. O texto não para por aí, queridos. Verso de número 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem foi Raabe? História bíblica diz para a gente que quando Israel ia entrar na terra prometida, haviam atravessado o Jordão, encararam diante de si uma cidade forte, murada, chamada Jericó. Nos muros de Jericó havia um prostíbulo, havia ali um lugar de vida fácil, e entre as pessoas que ali estava Raabe, uma meretriz, e ela acolhe os espias da guarida, e por conta disso ela é preservada. E esta mulher, que talvez não tivesse know-how para ter o seu nome arrolado na lista da SAF das nossas igrejas, ela está na genealogia de Jesus, marcada por prostituição, outro relacionamento por uma crise de relacionamento terrível. Verso 5 continua: Boaz de Ruth gerou a Obed. Ruth também foi uma moabita, idólatra, que durante anos e anos da sua vida cultuou outros deuses, que ofereceu-se diante de outros deuses, que levantou altares para os deuses que não era o Senhor dos exércitos, que não era o Senhor de Israel. Esta mulher comprometida com todo tipo de adoração espúria diante do Senhor dos senhores, também está na genealogia de Jesus. Mas vamos parar de falar de mulher, né? Vamos falar um pouco de homem também. O texto diz para a gente no verso de número 6, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Urias, da que fora mulher, gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Davi é um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz isso em Atos 13. Mas a Bíblia diz que Davi foi um homem que planejou a morte de Urias. Em seu coração, ele desejou a mulher de Urias, que era soldado dele.
Ele era o rei de Israel, e ele estava en passant pelo palácio, e ele olha uma mulher bonita nas vizinhanças do palácio, e ele então cresce o olho para aquela mulher tinha marido, chamava-se o seu marido Urias, era soldado de Davi, estava na guerra. Davi é alertado pelos seus homens, mas ele não ouve, o homem é apaixonado, não ouve nada, vai atrás dos seus instintos, deita-se com aquela mulher, e ela então engravida, e ela manda avisar o rei, dizendo: olha, eu estou grávida. O rei manda trazer Urias, embebeda Urias, enche de cachaça Urias e manda ele para casa. Até bêbado, Urias tinha ética. E ele diz assim: eu não vou dormir na minha cama enquanto os meus amigos estão dormindo em tendas na guerra. E ele dorme na porta do palácio. E o rei percebe que não tinha jeito de tentar escamotear aquele pecado, de camuflar o seu erro. E ele então manda Urias para o campo de batalha de volta com uma carta para o general de guerra, dizendo: põe esse homem na frente, para que ele morra e ele não volte. Esse homem ardiloso, com o coração cheio de planos de morte, também está na genealogia de Jesus. Versículo de número 10. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés a Amon. Queridos, entre os reis de Israel, Manassés queimou seus filhos para os demônios. Olha para o seu filho à noite. Você como pai, semana que vem é dia dos pais. Imagine você pondo o seu filho num altar de fornalha, queimando para demônios. Ali estava Manassés. Este homem maldito pelo que fez, também está na genealogia de Jesus. Por que é que eu estou dizendo isso para você, querido? Porque a Bíblia quer nos mostrar que não há uma família super especial na história. Que a família de Jesus conheceu o vale da sombra e da morte como a sua família e como a minha família. O Senhor sabe muito bem as dores, o pranto, o choro, o coração rasgado, a tristeza de alma, as crises, as brigas, as discussões, as ameaças de separações que se dão conta muitas vezes nos nossos lares. Comecei contando a história da minha família, preciso continuar. Entre os 5 irmãos que Deus nos concedeu, eu, Roberto, Fernando, Gustavo e Ana Cláudia, todos fomos criados na igreja por mamãe. Desde pequeno fomos levados na igreja, na escola dominical, e até que com 10 anos eu não mais fui à igreja, porque enveredei por caminhos de futebol, queria ser jogador. Meu pai, jornalista esportivo, me apoiava muito nessa direção, e deixei de ir na igreja. Meus irmãos seguiram em frente. Só que o tempo passou, queridos, e eu estava morando nos Estados Unidos, já era pastor, no ano de 2004, e nesse período do ano, próximo ao mês de setembro, de madrugada, tocou o telefone, e eu olhei no BIN e vi que era do Brasil, e era da minha casa, e nos Estados Unidos já era tarde da noite, eu imaginei como é que seria no Brasil. Eu falei, alguma coisa de muito séria aconteceu para eles ligarem essa hora. Eu atendi o telefone, era minha mãe chorando no telefone, e dizendo que o meu irmão estava internado no hospital, numa condição muito ruim entre a vida e a morte. E se eu quisesse vê-lo, eu tinha no máximo uma semana para tanto. E naquele momento foi muito duro para mim, porque Fernando, nosso irmão do meio, foi aquele que encarregou as malas para a gente, na viagem para os Estados Unidos, um rapaz forte. Eu falei, o que aconteceu, mãe? Foi acidente de carro, ele caiu de moto. E ela disse, seu irmão está com AIDS e não aceitou ser tratado. Dia 25 de setembro, desembarquei no Brasil e fui direto para o Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, onde eu passei das 10 da manhã às 10 da noite, conversando com meu irmão, chorando com ele, olhando para aquele corpo e não o reconhecendo. Aquele monstro de forte tinha se reduzido a um trapo.
E ao final da conversa, nós oramos juntos, choramos juntos, e eu estava extenuado, resolvi ir para casa dormir, e disse: amanhã eu volto cedo, Fê, para a gente continuar, para a gente cantar, para a gente fazer um culto. Ele disse assim: se eu estiver aqui, eu queria que você me desse a ceia. Eu quero restaurar-me com Deus. Eu cheguei na casa do meu pai às 11 da noite, 11 e pouco, tomei um banho, deitei, era 1h30 da manhã, tocou o telefone, era do hospital. O seu irmão acabou de falecer. A história da vida da gente é marcada por tragédia. Às vezes vocês olham para a gente aqui na frente, pastores, bem vestidos, internados, e acham que a gente vive debaixo de uma redoma, imunes a crises, a lutas, a problemas, nas mais diversas esferas. Não é a verdade nem com os pastores e nem com a vida de Jesus. A família de Jesus foi uma família marcada pela misericórdia de Deus. A família de Jesus foi uma família que conheceu o vale da sombra e da morte. Mas há uma última lição que esse texto nos apresenta. A família de Jesus foi uma família que venceu. Pode virar para a gente. A família de Jesus foi uma família que venceu, sustentada por sua fé. A família de Jesus venceu, sustentada por sua fé. Vamos repetir como fizemos nas outras duas vezes? Vamos lá? A família de Jesus. Agora eu quero que você fale isso para a pessoa que está do seu lado. A família de Jesus venceu, sustentada por sua fé. Preste atenção, se há um segredo nesse texto, na abertura do Novo Testamento, que nos inspira, que nos traz esperança, é que a fé é o sustentáculo das nossas lutas. A fé é a vitória que vence o mundo, diz o apóstolo João na sua epístola. Esta é a vitória que vence o mundo, diz João, a vossa fé. O texto começa falando para a gente de Abraão, e a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus, pai da fé. Não haveria outra maneira mais singela, mais significativa de inspirar família a vencer as suas batalhas, senão a fé. Não há educação, não há dinheiro, não há condição humana, social, política, educacional, que é ou que for, que possa nos imunizar ou nos alavancar para uma vitória no meio das batalhas. Se fosse assim, ricos não teriam problema. E a maior incidência de divórcio no Brasil são entre os ricos. Casamentos que mal se fazem, já se desfazem. Se fosse assim, pessoas bem instruídas, escoladas, não teriam problemas de criação com seus filhos. Não são poucos os pais que têm filhos na universidade, ou que são, muitas vezes, engenheiros, doutores, arquitetos, psicólogos, cujos filhos estão perdidos no meio da sociedade. O problema não é educacional. O problema é o caminho que a gente ensina os filhos a andar. O caminho da fé. O caminho da esperança, o caminho do amor. Hebreus capítulo 11 fala para a gente da galeria dos heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11, eu citei agora há pouco sobre Raabe, a meretriz, mas Hebreus 11 diz que ela se entrega aos caminhos da fé, e aquela prostituta se torne virgem de Deus, tem uma chance, uma esperança, mas a Bíblia diz, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída. Ruth, que era idólatra, quando o seu marido morre, e então Noemi, sua sogra, resolve voltar para Judá, ela diz, eu vou contigo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Manassés, o homem que pôs fogo nos filhos e os consagrou aos demônios, foi visitado pelo Espírito de Deus, e houve um quebrantamento, uma transformação, uma mudança, de dentro para fora e não na carcaça, de tal sorte que Deus perdoa Manassés, Deus dá uma chance a Manassés, porque a fé é a possibilidade de uma retomada da caminhada, seja a impiedade, a situação adversa que for. A família de Jesus tornou-se vitoriosa por sua fé. Mas nem todos os que aqui estão registrados creram.
Maria, quando foi convocada pelo anjo para ser a mãe do Salvador, a resposta da menina Maria, que não deveria ter mais do que 20 anos de idade, é: que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Resignação, amor, temor, fé para com Deus. Queridos, ao olharmos para a família de Jesus, nós podemos observar que foi uma família marcada pela misericórdia de Deus. Foi uma família que conheceu o vale da sombra e da morte. Foi uma família vitoriosa pela sua fé. A revista médica, a revista americana Woman's Day Magazine, ela traz uma reportagem intitulada A Canção de um Irmão. É a história de uma mulher que estava grávida e que havia feito todos os preparativos para a chegada do seu segundo filho. Ela já tinha um filho pequeno, de 6 anos de idade, e estava então na expectativa da chegada do segundo. Planos, o quarto arrumado, o bercinho comprado, todos aqueles sonhos, aqueles bibelôs, aquele encantamento. E veio então o período das contrações, de hora em hora, depois menos e menos. Ela então foi levada para o hospital St. Mary, nos Estados Unidos, para ser submetida ao parto. E nos Estados Unidos a gente sabe que eles só fazem o parto cesariana em último caso. E ali ela passou horas em trabalho de parto. E os médicos, percebendo que a criança não tinha como sair dali, resolveram fazer a cesariana, mas já era bastante tarde. A criança nasceu, mas já nasceu com diversas complicações por conta do atraso no parto e fora levada diretamente para a UTI neonatal. Os sonhos começavam a ganhar cores pardacentas de uma tempestade que se avizinhava. Os dias que se passaram começaram a trazer a cor da tragédia. Durante toda a gravidez, o irmãozinho mais novo cantava na barriga da sua mãe uma música, Sunshine on my shoulder. Você é o meu sol, não tire o meu sol, você é tão importante para mim. E ele cantava aquela canção todos os dias, ensaiando, para que quando o irmãozinho nascesse, ele pudesse cantar para com ele. O irmãozinho nasceu e já estava perdendo a batalha pela vida. A mãe teve alta, voltou para casa e a criança continuava internada, semana após semana, perdendo a luta no hospital, até que a mãe resolveu levar o irmão mais novo, o mais velho, para conhecer o irmão mais novo, porque as perspectivas médicas eram as piores para aquela semana. Então o pequeno Michael entra na UTI e então passa a cantar para o seu irmãozinho que estava naquela redoma. Sunshine on my shoulder. Você é o meu sol, não tire o meu sol, o teu sol me traz alegria. E toda aquela melodia, ele foi cantando, e as enfermeiras, emocionadas com o canto do menino, para com o irmãozinho, começaram a perceber que o batimento cardíaco começou a mudar, e a incentivá-lo, cante mais, cante mais. E ele cantava e o batimento alterava, ele cantava e o batimento alterava. E todos os dias, a partir de então, aquele menino foi ao hospital cantar para o seu irmão. E o menino foi tendo uma melhora. 15 dias depois, ele saiu da UTI, foi para o quarto e depois para casa. A revista Woman's Day Magazine chamou aquilo de o milagre da canção de um irmão. A mãe chamou aquilo de um milagre da fé. Queridos, se há alguma coisa que nos traz vitória, é a nossa fé. Eu queria convidar você nessa hora para um momento de oração. Não sei o que está passando no seu coração. Pastor, quando muito sabe da sua vida, quanto mais da dos outros. Mas Deus sabe o que se vai no seu coração. As lutas que você passa, as tristezas, as agonias, as decepções, as crises familiares. Eu queria te desafiar nessa hora, um momento de oração. Queria te desafiar a colocar a sua família no altar, os seus sonhos, para que a misericórdia de Deus pudesse embalá-los de maneira tremenda e graciosa.
Mas eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria que você desse um passo, dizendo, eu quero essa oração. Eu quero que a minha família seja vitoriosa quanto foi a família de Jesus. Eu quero a minha vida vitoriosa pela fé, como foi a família de Jesus. Feche seus olhos. Se você quer essa oração, eu quero te dar a oportunidade de vir à frente para a gente ter um momento de oração pela sua casa, pela sua vida, pela sua luta, pelo seu dia a dia. Deus pode transformar e fazer o impossível. A família de Jesus foi marcada pela misericórdia de Deus. A família de Jesus conheceu os porões mais cruentos da realidade humana. A família de Jesus deu a volta pela vitória e se tornou vitoriosa, movida pela sua fé. Eu queria que você, num gesto de fé, saísse do seu lugar dizendo, eu acredito que Deus pode dar um jeito na minha crise. Eu acredito que Deus pode fazer algo melhor. Eu acredito. Senhor, nós não podemos nada. Quando muito entendemos a Tua palavra, compreendemos a profundidade dos textos que muitas vezes passamos por eles, e não, ó Deus, sequer os notamos, ó Deus. Como esse texto que quantas vezes já passamos por ele, lemos, relemos, começamos a leitura do Novo Testamento, mas, ó Deus, quando nós paramos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra penetra na nossa vida. E nessa hora, Senhor, nós somos desafiados por ela, a entendermos que a nossa realidade humana, a nossa realidade familiar, só se presta a partir da misericórdia do Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor é que nos trazem essa esperança. Porque muitas vezes quando olhamos para o substrato das nossas ações, para o nosso dia a dia, para aquilo que acontece dentro da nossa casa, da nossa vida, o que nós vemos são máculas, são ofensas, são atrocidades, são pecados, são iniquidades, toda sorte de mazelas que ofendem o Teu nome e que fazem, ó Deus, do Teu povo um povo derrotado. Mas mesmo nessa história de tragédia narrada na Tua palavra, o Senhor plantou um rebento. E dessa raiz cortada, surgiu um broto de esperança que era Cristo Jesus. Nele e pela fé nele, nós cremos na vitória. Nele nós somos mais que vencedores. Nele temos a esperança de que o melhor está para vir na nossa vida. O Senhor cuida de nós e o Senhor tem um horizonte de vitória, de graça e de bondade para aqueles que confiam em Ti. O Senhor não desampara, o Senhor consola, o Senhor fortalece, o Senhor é a rocha de sustentação nos nossos pés. Deus, nós nesse instante nos quedamos diante de Ti e dizemos a Ti, ó Deus, nós Te amamos e precisamos do Senhor em todo o tempo da nossa caminhada, porque é daí que vem a nossa vitória. Abençoa o Teu povo nessa noite com a vitória inspirada pela Tua palavra, na pessoa de Cristo Jesus. O Senhor conhece a dor de cada lide, o Senhor sabe, Senhor, de cada coração, e eu Te peço como servo do Senhor, que ministres a Tua graça nessa vida, que cada um volte para o seu lar, para a sua casa, para a sua história, ó Deus, abençoado com a vitória que vem dos céus, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Meus amados, em continuidade, nós vamos cantar o hino 340, o tempo que eu convido os oficiais para estarem à mesa, porque nós vamos participar da ceia do Senhor, que é uma ceia em família, família da fé. Louvemos ao Senhor com o hino 340. Tua cruz por nós sofreste ali, por Tua graça não
fui vendo por a ti. Desperta, anima, eleva aos teus, fazendo-os discernir que tu presente, ó Cristo, estás teu povo a dirigir. Na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão contigo, nosso benfeitor, com todo vero irmão. Sabemos que regressarás em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei, ó vem Senhor Jesus. Vamos colocar-nos em pé, vamos orar. Estenda a mão a quem está perto de você. Vamos fazer um grande elo. É a mesa do Senhor manifesta em família. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti rendemos graças, louvamos o Teu nome, por podermos acercar esta mesa e em torno dela recebermos os benefícios da cruz. O Senhor Jesus que morreu por nós, para purificar-nos dos nossos pecados. O Cristo que descende de uma família comum, de uma família que fica sobre a misericórdia do Senhor, enfrenta dissabores, mas é vitoriosa pela fé. E nós, como partícipes da família da fé, queremos provar de igual graça. E queremos aqui, unidos, unânimes, coração colocado no caminho do Senhor, participarmos desta mesa e podermos dirigir a nossa voz ao Pai comum, ao nosso Pai, na oração que o próprio Filho ensinou, dizendo-nos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar. Jesus tomou o pão, partiu e disse: isto é meu corpo, partido por amor de vós. Tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Todos que confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, temos dado testemunho público desta fé, devemos partilhar deste pão. Tomai e comei, disse Jesus.
A seguir, Jesus tomou um cálice, dando graças, deu aos seus discípulos: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Não é mais o sangue de animais, mas é o sangue do próprio Jesus Cristo, que morreu em favor de todos nós. Bebei dele todos.
Cantaremos, meus irmãos, o hino 289, este hino missionário. A mesa do Senhor agora se distende para a proclamação do Evangelho do Senhor, esta palavra de graça e de salvação. Nós vamos nos colocar em pé, entoar este hino. O reverendo Carlos vai orar, impetrar a bênção. E nós estamos convidados para dar sequência ao nosso trabalho no pavilhão social, no tempo de comunhão. Tem um lanche muito gostoso ali para todos nós. Vamos louvar ao Senhor. Eis os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servo de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anuncia o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Não há nada, Senhor, que Tu não possas mudar nas nossas vidas. Senhor, mudaste a história de uma família através da pessoa de Jesus. O Senhor pode também mudar a história de cada um de nós. Os males o Senhor transforma em bem, as tempestades em força para seguirmos à frente. E, ó Deus, leva-nos debaixo do Teu favor e do Teu cuidado. Que o Senhor esteja à Tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger quando estiveres triste. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando fraco pensares em cair. Que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar abundantemente. Assim te abençoe o misericordioso e poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora ao mundo para o conquistares, movido pela fé em Cristo Jesus. Amém.